Olá pessoal, eu sou o Jorge e vou dar sequência aqui nas aulas de POA no Delphi. Então pessoal, na última aula eu falei sobre abstração e dando sequência à abstração aqui, é o seguinte pessoal, vamos lá, File, New, Unity. Eu vou vir aqui, vou criar uma classe aqui de exemplo, cliente. Para usar uma classe eu preciso usar o class. Nesse exato momento do Delphi aqui, ó, eu criei uma classe. E por que eu estou explicando o que é uma classe? Pessoal, para a gente criar uma classe em qualquer linguagem de programação, nós temos que usar o pilar abstração. Então, pessoal, eu vou dar uma dica aqui no Delphi, ó. Ctrl J, você escreve class, dá um Enter, ele cria uma classe para a gente. Ele herda aqui de T, que na hierarquia que é maior, é de T object que ele vai herdar lá. Toda classe do Delphi por default vai herdar de T object. Então galera, aqui nós temos para criar uma classe no Delphi o private, que são os métodos que vai ser tudo colocar aqui dentro, método, variável, eu vou só enxergar dentro dela. Protected, os filhos dela vão poder enxergar. A superclasse, o que eu declarar aqui dentro aqui, os filhos vão conseguir ver. O público, qualquer classe vai conseguir ver. E o publish, que é para usar a RTTI antiga do Delphi. Ok, galera? Então, o que é uma classe? É a representação gráfica do mundo real para a linguagem de programação. Então, para a gente criar uma classe, nós temos que usar o pilar abstração. Então, pessoal, eu tenho uma classe, a instância dessa classe é um objeto. Na aula anterior, eu já tinha até criado aqui, ó, explicando melhor agora aqui, ó, eu tenho o que aqui? Eu tenho um objeto, eu tenho o que? Uma variável do tipo tPessoa. Essa variável minha, ela vai receber a instância de tPessoa, que ela vai ser o objeto. Então, o objeto, eu utilizo a propriedade aqui, que é um membro da classe, que eu vou usar aqui dentro dela, que ela vai ter a função de encapsular para mim. Eu vou usar o read para leitura, que ele vai ler a minha variável, e vou usar o write para escrever no meu método set código, vai setar o código. Eu poderia também colocar direto aqui, ó, o F código. Então, pessoal, o objetivo maior aqui no momento é eu explicar para você o que é uma classe, que é a representação gráfica, que você traz tudo do mundo real para dentro da classe, e a instância dessa classe é um objeto pessoa, que eu carreguei ele aqui na aula anterior. Então, pessoal, para ficar bem claro mesmo, no Delphi, para se criar uma classe, a gente vai em File, New, Unity, a gente cria uma Unity, e dentro da Unity, a gente declara o tipo, tPessoa. O T aqui é um padrão do Delphi, que eu gosto de utilizar, e é o padrão que a linguagem fala. No private, eu declarei aqui o método, a minha variável F código, F razão social, F nome fantasia, que é o que? São os atributos. Ele ficou privado. Para mim acessar eles fora da classe, eu tenho as minhas propriedades públicas que vai encapsular. Isso para mim, nós vamos falar de encapsulamento na frente. Eu vou explicar com mais detalhes. Mas o grande foco no momento é explicar uma classe. Para mim fazer uma classe, eu preciso utilizar os conceitos do pilar abstração. Então, pessoal, vou mostrar para vocês agora o que é um objeto no Delphi. Eu fiz uma degustação na aula anterior, agora eu vou explicar com mais detalhes. Ó. Vou compilar. Ok, deu um erro nessa classe aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou não vou salvar essa classe, vou tirar do projeto. Vou compilar novamente. Vou clicar aqui, ó. Ele vai vir aqui na minha variável do tipo tClass. Vou criar a instância, que nesse momento é o que? É o meu objeto tPessoa, ele não tem nada carregado.
e vou carregar o objeto, ó. Carreguei o objeto. A gente pode ver que ele está carregado, aí o código, razão social e o nome fantasia. Eu vou ter que destruir o objeto. Por que eu tenho que destruir o objeto? Porque o Delphi não tem um garbage collection. Se eu não utilizar o objeto, esse objeto vai ficar em memória. Quando eu fechar o projeto, vai me trazer problemas. Deixa eu vir aqui, ó. Initialization. Ok, Regis. Só lembrar o nome aqui, pessoal. Pessoal, lembrei o nome aqui, é Report Memory. Isso aqui, ó. Igual a true. Vamos lá, pessoal, agora para eu explicar uma coisa para vocês aqui. Vou tirar a destruição do objeto, ó. No Delphi aqui agora. Ok, pessoal, a gente criou um objeto ali, mas eu não destruí ele. O que acontece? Ele vai falar comigo que existe uma instância do objeto TPessoa quando eu fechar. Para isso acontecer, no form principal, você vai colocar aqui, ó, Initialization, Report Memory Leaks on Shutdown, True. Então, você colocando esse cara aqui recebendo True, que ele é um... Vamos clicar nele para a gente ver. Vendo aqui, pessoal, dentro da pasta, dentro do System, a gente tem ele declarado aqui, ó, uma variável que booleano. Então ele recebe um verdadeiro ou falso. Como eu passei ele para true, se tiver algum objeto em memória, ele vai trazer o estouro para mim. Então, como o Delphi não tem um garbage collection, todo objeto criado, eu preciso destruir ele. Então, pessoal, vamos ver aqui agora, ó, que ele não vai acontecer aqui novamente. Ó, eu vou vir aqui, vou criar o objeto, carreguei o objeto e vou destruir o objeto. Vou fechar, não aconteceu nada. Tá vendo, pessoal? Então, o que a gente fez aqui hoje? Hoje nós explicamos a abstração. Na aula anterior eu iniciei, nessa eu estou dando sequência. E aí eu expliquei o que é uma classe, que é uma representação gráfica de tudo o mundo real para a linguagem de programação. E com os conceitos de abstração, a gente colocou nessa classe e criamos uma instância dessa classe que é um objeto, carregamos ele e também criamos o objeto e destruímos. No Delphi a gente precisa destruir o objeto porque ele não tem o garbage collect, então eu preciso destruir o objeto. Então, pessoal, nós estamos falando aqui dos 4 pilares da andação objeto. Eu ainda estou na abstração. Na próxima aula vamos dar sequência aí e vamos dar continuidade nos nossos vídeos. Um abraço a todos aí, pessoal. Até a próxima videoaula.